Olá, tudo bem? Vamos a mais uma fábula judaica, a mais uma fábula dos judeus. E uma fábula que Pedro participou, os discípulos participaram, porque afinal de contas, essa fábula que eu vou falar é do livro de Enoque, a literatura que os nossos irmãos da igreja primitiva eles tinham como leitura. Mas acredito que de uma forma muito sensata, muito racional, os que formataram a Bíblia com 66 livros fizeram muito bem de não ter o livro de Enoque como canônico, ou canon. Fizeram bem. Porque é dele que tirou-se a ideia que os anjos ficaram aprisionados. Os anjos e os espíritos ficaram aprisionados. Foi tirado da literatura de Enoque. Então até hoje. Até hoje eles dizem que até a cruz, até Cristo ressuscitar, os espíritos ficavam aprisionados. A religião tem essa cultura, a religião tem esse ensinamento, a maioria deles. Por quê? Porque tirou-se de palavras ditas por Pedro. Pedro leu a literatura de Enoque. Assim está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20. E o tema deste vídeo, porque os espíritos nunca ficaram presos? É isso mesmo, porque os espíritos nunca ficaram presos. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados. Veja aqui, se você se considera um pecador, então a morte de Jesus não significou nada para você. Porque os pecados eram as transgressões das leis. E Jesus de Nazaré foi o cordeiro que tirou os pecados. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olha aqui, olha a fábula aqui. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Então, nessa parte aqui de 1 Pedro 3, 18 ao 20, aqui está a confusão de acharem que aqui os espíritos, que eram os anjos, espírito dos anjos, segundo o livro de Enoque, fala que foram 200 anjos, inclusive Enoque deu nome a cada um, Azaziel, Amaziel, tudo final 200. E segundo Pedro que estava falando, pelo entendimento que ele teve do livro de Enoque, esses anjos, esses espíritos, porque anjos são espíritos, ficaram aprisionados até o tempo do juízo. Ou seja, nós sabemos que o dia do Senhor começou em 66 e findou no ano 70, que é o grande dia do Senhor, o grande dia de Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. João estava vivo quando o dia chegou, o dia do juízo. Então aqui Pedro estava falando, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Pedro estava dando a entender aqui que Cristo, que Jesus de Nazaré, foi pregado na cruz, e o Espírito de Jesus de Nazaré, que era Cristo, foi até lá as profundezas, sei lá eu onde, aí o religioso pode saber onde foi, lá no centro da terra, lá no lugar, e Cristo foi lá e pregou a esses espíritos, a esses anjos, para convertê-los, para tirarem do erro. Tudo isso é uma cabeça fantasiosa, tudo isso é um pensamento religioso, para fazer um filme de Spielberg, para fazer um filme de
de um cinema é maravilhoso. Mas quando nós vamos atrás disso, a coisa começa a mudar de sentido. Se eu vi aqui falar como religioso, vai passar desapercebido. Então Pedro estava se dirigindo, falando que os anjos, por terem sido desobedientes, fizeram isso. Olha aqui. Quer ver? Deixa eu já passar logo aqui direto para Enoque. E no livro de Enoque, no capítulo 10, versículo 15 ao 18. No livro de Enoque, capítulo 10, versículo 15 ao 18. Você acha isso no Google. Coloca lá, livro de Enoque em PDF. Depois você baixa. Versículo 15 de Enoque 10. A Miguel, igualmente o Senhor disse: vai e anuncia seus próprios crimes a Samiasa e aos outros que estão com ele, os quais têm se associado a mulheres para que se contamine com toda a sua impureza. E quando todos os seus filhos forem mortos, quando eles virem a perdição dos seus bem-amados, amarra-os por 70 gerações debaixo da terra, mesmo até o dia do julgamento, até o dia do Senhor, e da consumação até o julgamento, cujo efeito que dura para sempre será completado. 16. Então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo, em tormentos. Olha o inferno aqui. Olha o local do tormento de onde veio, do livro de Enoque. Lá eles serão encerrados e em confinamento para sempre. Imediatamente depois disso, ele, juntamente com os outros, queimarão e perecerão. Eles serão amarrados até a consumação de muitas gerações. Ele, isto é, Samiasa, falando aqui como se fosse o chefe dos anjos. Olha a literatura de Enoque. Versículo 18. Destrói todas as almas viciadas na luxúria e a descendência das sentinelas. Sentinelas eram os anjos, pois eles tiranizam a humanidade. Veja que do versículo 15 ao 18 de Enoque 10, estava a sentença determinada conforme o entendimento de Enoque. Os sentinelas, os anjos que tiveram contatos, relações com as mulheres, esses anjos ficaram impuros, e a sentença, o julgamento, a condenação deles foi para ser colocado no fogo, colocar numa fornalha até o juízo final. Então, se isso aqui foi verdade, nós sabemos que a fornalha de Deus foi acesa entre o ano de 69 e o ano de 70, que foi o grande dia do Senhor, o juízo. Que quando se cumpriu Isaías capítulo 29, do versículo 1 ao 3, que Deus mesmo disse: eu mesmo cercarei Jerusalém e farei dela um altar de sangue e de fogo. Jesus de Nazaré disse: eu vim para colocar fogo na terra, como eu gostaria que já tivesse aceso. Foi o fogo do juízo do ano 70. Então vamos dizer que isso aqui, se foi uma realidade, o juízo já aconteceu. Mas aqui, a condenação deles foi devido ao quê? Ao contato com as filhas dos homens, com as mulheres. Veja agora uma parte mais extensa, no capítulo 7 do livro de Enoque. Olha o absurdo, olha que fábula. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias nasceram-lhe filhas elegantes e belas. No versículo 2, e quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens, e geremos filhos. Olha aqui, quando começou a história de Gênesis 6, onde os filhos de Deus, os anjos, tiveram relações com mulheres. Só que se você for lá no livro de Hebreus, o escritor lá, Apolo, diz que Deus nunca falou que anjo foi filho dele. Não. 3. Deixa eu ver aqui. Tem uma observação no texto aramaico, lê-se sentinelas. Anjos sentinelas. Tal. No 3.
Então seu líder Samiasa, veja que Samiasa era o líder dos 200 anjos, disse-lhes: eu temo que talvez possais indispor-vos na realização destes empreendimentos, e que eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: nós todos juramos, ou seja, os 200 anjos, e amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nossos empreendimentos projetados. 7. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram ou uniram por mútuo juramento. Todo o seu número era 200, olha aqui. Todo o seu número era 200 anjos, 200 sentinelas, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do monte Armor, de Ardes, ou nos dias de Jaré, tal. 8. Aquele monte, portanto, foi chamado Armon, porque eles tinham jurado sobre ele, e amarraram-se por mútuo juramento. Versículo 9. Estes são os nomes dos seus chefes, aqui fala o nome dos 200 anjos. Samiasa, que era seu líder, Uracamaramel, Aquibel, eu vou falar, é um monte de nome aqui. Estes eram os prefeitos dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com eles. Então veja, se isso daqui fosse verdade, claro que não foi, isso aqui foi uma fábula muito da grande, foram apenas 200 anjos, né? O que 200 anjos iria fazer? E você acha que 200 anjos, eles, sendo espirituais, eles conseguiram enganar a Deus? Só o Deus da religião que acredita nisso, né? O texto aramaico preserva uma lista anterior dos nomes desses guardiões ou sentinelas. Aí outra remessa de nomes. Semiazá, 10. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar. Gente, isso aqui é uma mentiraiada tão dos infernos. E com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes de árvores. O próprio Jesus, os fariseus querendo pegar Jesus, perguntaram assim: Senhor, a mulher teve 7 maridos, ou 5 maridos, na regeneração, na ressurreição, essa mulher ficará com qual? Aí ele falou: tolos, vocês nunca ouviram falar que na ressurreição as pessoas serão como anjos, ou seja, espíritos, que são os filhos de Deus, que não tem sexo? Pronto. Só essa passagem de Jesus já desbanca isso aqui, já mostra a mentira que é esse livro de Enoque. Não vou falar todo o livro, mas pelo menos nessa parte que os sentinelas, que os anjos tiveram relação. E foram esses aqui que Pedro falou que foram acorrentados até o dia do juízo. Está conseguindo pegar? O texto grego varia consideravelmente do etíope aqui. Um manuscrito grego acrescenta a esta seção: e elas, as mulheres, geraram a eles as sentinelas. 3 raças: os grandes gigantes, e os Nafelim trouxeram ou mataram os Eliode, e eles sobreviveram, crescendo em poder de acordo com a sua grandeza. Veja o registro no livro de Jubileus 12, cuja estatura, olha aqui o tamanho que eram esses filhos, esses nefilins, cuja estatura é de 300 cúbitos. Estes devoravam tudo o que o labor dos homens produzia, e tornou-se impossível alimentá-los, ou seja, os nefilins, ou os Eliudes. Eles tinham a altura de 135 metros de altura. Mulheres tiveram relação com espíritos. Então veja, a altura desses camaradas aqui era 135 metros. Olha aqui, ó, cuja estatura era 300 cúbitos. Estes devoravam, imagine, gente, um camarada de 135 metros, tem alimento, tem cesta básica para abastecer a barriga de um camarada desse. Estes devoravam tudo que o labor, o trabalho dos homens produzia, e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los. Olha que absurdo. E começaram a ferir os pássaros, animais, répteis e peixes para comer sua carne, um depois do outro.
e para beber seu sangue, sua carne, um depois do outro, ou de outra carne, tal. Essa é a história do livro de Enoque. Os nefilins, com essa estatura, 135 metros de altura. Aí, por que os espíritos nunca ficaram presos? Pedro falou isso, em Isaías nós temos essa situação aqui, ó. Eu, o Senhor, chamei você em justiça e o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Quem é que estava aprisionado no cativeiro? Que cativeiro era esse? Eram as leis de Moisés. As leis de Moisés aprisionavam os judeus. Por isso que nós temos lá em Efésios, capítulo 4, versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então levou aprisionado o que aprisionava os homens, que eram as leis de Moisés. Então, em cima desse cárcere de Isaías aqui, para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os cativos, eles pegam essa para tirar da prisão os cativos e usam isso. Tá vendo? Cristo foi lá e pregou para os que estavam presos. Mistura os anjos de Enoque e mais essa passagem aqui. Achando no literal que isso aqui eram os espíritos antes de Jesus vir, que ficava tudo aprisionadinho. Mas como que Jesus vai deixar? A respeito desse prisão também, do julgamento, o próprio Judas fala lá no capítulo 1, no capítulo, só tem um no versículo 6, né? Aliás, no versículo 6, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Você vê, Judas também, que literatura que ele tinha? Essas literaturas, inclusive a de Enoque. Aí vem a fábula dos 200 anjos que caíram. Como que esses anjos que eram espíritos, caíram, vieram para a terra e aqui se transformaram em homens? Com sexo, com órgão genital, para produzir espermatozoide e assim engravidar as filhas dos homens. Me desculpa, né, gente? E desses anjos que encarnaram, isso é reencarnação, gente. Isso é reencarnação, isso é coisa de espiritismo. Quer dizer, encarnaram e ainda tiveram sexo com mulher. Só que Jesus falou para os fariseus que os espíritos são como anjos, ou seja, não tem sexo. Né? Aí Judas também usou da mesma situação de Pedro, 1 Pedro 3, no qual também foi, no versículo 19 de 1 Pedro 3, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Pega tudo isso para dizer que até a cruz os espíritos ficavam presos, que ninguém ressuscitava. Quando Jesus veio, que ele ressuscitou, aí sim todos ressuscitaram. Não. Aonde fala que houve essa suposta ressurreição, claro que eu não acredito, em Apocalipse. Mas foram as almas, João falando que foram as almas daqueles que foram martirizados somente. João não falou que foi todas as almas, todos os espíritos, não. Agora, se você, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, assim também está escrito: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando para o juízo. Outra passagem que Pedro falou que os anjos foram aprisionados. E no versículo 9 de 2 Pedro, capítulo 2, assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. O dia do juízo, Apocalipse 1:10, foi o grande dia do Senhor, isso já aconteceu. Então, se essa história que teve alguma verdade, tudo se cumpriu, tudo se finalizou há quase 2000 anos atrás, que foi lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Tá? Agora, quando você lê Hebreus capítulo 12, versículo 9, além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? E aí? Quer dizer que Deus, ele é Pai dos espíritos, os espíritos são filhos dele, a nossa natureza carnal, juntamente com a nossa alma, que é o que dá
sentido a essa vida carnal, quando morre vai para a sepultura. Correto? Vou te mostrar. E os filhos de Deus, que são os espíritos, quer dizer que até a cruz, Deus permitia, Deus deixava os seus filhos, os espíritos, que são santos, puros, imaculados, que é a imagem dele. Quer dizer que ele deixava esses espíritos, antes de Jesus vir, engaiolados, presos. No reino espiritual, um espírito preso, espírito é igual ao vento. Como que você vai prender vento? A não ser a Dilma, né? A Dilma, quando passou, ela queria guardar, armazenar vento, né? Quer dizer, espírito. Quer dizer que Deus ia deixar a perfeição dele, os filhos santos imaculados, aprisionados. É isso que você acredita? É isso que você acha? Hebreus 12:9 fala que os espíritos que são filhos de Deus. Eclesiastes 12:7, para me finalizar. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Quer dizer que Salomão era um menino, Salomão era um tolo, Salomão era um incauto. Quer dizer que Salomão falou isso daqui pela mente dele, Salomão não sabia? Eu pelo menos acredito que quem falou pela boca de Salomão foi Deus, foi Cristo, foi o Espírito de Deus. Quer dizer, eu acredito nisso. E ele disse que o pó volte ao pó e o espírito volte a Deus. Por isso que os espíritos nunca ficaram presos. Isso é uma conversa de religioso, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima. Tchau, tchau.